Operação conjunta prende jovem e apreende adolescentes com drogas na Ilha Grande, em Angra dos Reis. Polícia cumpre mandados de prisão para desarticular quadrilha de roubo de carga que atua em Itaboraí e São Gonçalo. Em Valença, a Prefeitura fortalece a agricultura familiar e serve na merenda escolar das escolas legumes e verduras produzidos na própria cidade. E a retomada do crescimento econômico de Macaé após a crise do petróleo. Quinta-feira, 31 de outubro, começa agora o seu SBT Cidade. Boa noite! Hoje, 31 de outubro, dia das bruxas, vamos espantar aí os maus olhados, as superstições, com as informações mais importantes aí da sua região. Vamos ficar bem informado, vamos lá? A gente abre a edição de hoje falando da operação para desarticular uma quadrilha de roubo de carga que atua em Itaboraí e São Gonçalo. 13 mandados de prisão foram expedidos. 6 suspeitos já cumprem pena por outros crimes. As investigações apontam que policiais militares também estão envolvidos nos roubos. A reportagem é do Caio Alex, veja só. Começava a amanhecer quando as equipes em carros descaracterizados deixaram a sede do quartel-general da PM no centro do Rio. Os carros seguiram em comboio e rapidamente acessaram a ponte Rio-Niterói. Depois, chegaram no município de Itaboraí. Os agentes da Subsecretaria de Inteligência deflagraram a Operação Basta, em apoio ao Ministério Público. Uma parte dos agentes veio aqui para a localidade Monte Verde. Eles entraram por essa estrada de terra, foram para a favela, mas não houve troca de tiros. O objetivo da ação é cumprir 13 mandados de prisão e 11 de busca e apreensão. E aqui do lado de fora ficaram também várias viaturas da polícia, entre elas do batalhão de choque, que também dá apoio na ação. Dos 13 mandados de prisão, 6 criminosos já estavam cumprindo pena em presídios. Os policiais bateram toda a favela e foram entrando para checar as casas dos alvos. A operação visa desarticular um grupo de criminosos que atua principalmente em roubos de cargas na região de Itaboraí e também em São Gonçalo. Na Reta Velha, em Itaboraí, os policiais também estavam atrás dos alvos. Os agentes percorreram todo o perímetro, mas ninguém foi localizado. A ação aconteceu ainda em São Gonçalo, nos complexos do Salgueiro, Anaiá e Jardim Catarina. 2 dos alvos, que têm mandados de prisão expedidos pela Justiça, podem passar informações importantes de 2 PMs que facilitariam a ação da quadrilha de roubos de cargas na região de Itaboraí. A investigação começou há um ano. Entre os denunciados, destacam-se os nomes de Maurício Pereira Marques, conhecido como Branquinho, chefe do tráfico de drogas na favela da Reta, sede da organização criminosa, e de Miguel Gomes da Silva, vulgo MG, e Wanderson da Silva Souza, Magrinho. Esses 2 últimos são do 2º escalão do comando do grupo de ladrões. Segundo a polícia, Itaboraí e São Gonçalo concentram os maiores números de roubos de cargas do Brasil. Um levantamento do batalhão da PM de São Gonçalo apontou que as áreas adjacentes à BR-101, a RJ-104, a RJ-106 e a RJ-114 em Itaboraí são os locais de roubos de cargas e são também uma fonte lucrativa de renda para facções criminosas que controlam a região. A gente precisa de uma segurança que atue, que investigue e que puna esse tipo de crime, porque o Rio de Janeiro não aguenta mais. São os mais diversos crimes que acontecem no nosso estado do Rio de Janeiro. Agora, o roubo de cargas é um que incomoda e muito, que atinge diretamente trabalhadores, caminhoneiros que estão aí nas estradas, dia e noite, passando perrengues com essa falta de segurança. Ficam na mira de bandidos na hora desses roubos. Então, a gente precisa colocar esses caras atrás das grades. Intervalo, eu volto em instantes com outras informações para você. Siga aqui com a gente. Atenção, gente, novo golpe na praça. Alguns motoristas de táxi e de aplicativos têm usado um GPS falso para poder aumentar o valor da corrida. Olha essa. Quem conta pra gente é a Isabela Veiga.
Hilton levou um susto quando foi conferir o valor da corrida pelo celular. O trajeto, que normalmente custa R$ 25, saiu pelo triplo do preço. Acabou dando R$ 75 no total. A minha corrida seria de Jacarepaguá para o Meier, ou seja, nunca passaria por Bangu. Quando eu via passando por Bangu e retornando para o Meier, na hora eu tomei um susto, eu falei, isso aqui não está certo. Indignado, o engenheiro fez uma postagem nas redes sociais denunciando o golpe. Para surpresa dele, outras pessoas também disseram ter sido vítimas da mesma fraude. O golpe é conhecido como treme-treme ou tremedinha. Isso porque o trajeto aparece em zigue-zague. Em alguns casos, o treme-treme pode acontecer por problemas no sinal do GPS, mas o motorista também pode agir de má fé e interferir no sinal para aumentar o valor da corrida. Este motorista de táxi, que não quer ser identificado, disse que o passageiro não tem como perceber o golpe durante a corrida. Se o passageiro não prestar atenção no finalizamento da corrida, ele vai pagar o valor 2 vezes a mais. Ele também explicou como o golpe funciona. Aqui está mostrando que nós estamos aqui no Campo São Cristóvão. Nós fizemos uma corrida, um exemplo, para cá, para o aeroporto. Quando chegar aqui na entrada da ilha, eu acionando o fake GPS, ele volta para cá, a setinha, como isso aqui simboliza o meu carro, né? Ele volta para cá. Quando ele chegou aqui, eu solto o fake GPS, ele volta para cá, para onde nós estamos. Nisso tudo, o aplicativo ele vai contar esse trajeto. Meio a tantos golpes e fraudes, fica a dica para o usuário sempre conferir o valor da corrida e, claro, denunciar se houver algo errado. Até aquele dia, eu só olhava realmente quando eu via alguma avaliação pior, não gostava do motorista, não gostava do trajeto. Hoje em dia, todas as vezes que eu pego o aplicativo, eu termino a corrida, eu olho para ver se o valor está correto e aí sim eu avalio o motorista da forma que tem que ser avaliado. A gente fez a reportagem, a nossa querida Isabela, na capital fluminense. Mas você aí do interior do estado, fique atento. Os aplicativos estão em todo o estado do Rio de Janeiro. Fique atento porque, meu amigo, o golpe está aí. Você vai rodar, vai chamar e aí o aplicativo vai aumentando ali o valor, né, ao longo da corrida. Olha, o país, eu vou te falar, não sei se tem jeito, porque é golpe em tudo quanto é área. Morreu o homem que teve o corpo queimado pela ex-namorada na zona oeste do Rio de Janeiro. A gente deu esse caso ontem, ele estava internado em estado grave. A jovem acusada aí de ter cometido o crime está presa, veja só. Luan Henrique Dantas, de 27 anos, estava internado desde o último sábado. O rapaz morreu na noite de ontem. Luan teve 40% do corpo queimado. A principal suspeita é a ex-namorada. O crime aconteceu depois de uma briga na casa da jovem no Rio das Pedras. Alessandra Silva não aceitava o fim do relacionamento. Na época do crime, nossa equipe de reportagem conversou com o pai de Luan. Ela filmou para mim dentro do carro enquanto eu socorria ele, que foi ela que tinha feito aquilo e foi motivado por ciúme. Aí eu até perguntei a ele, você brigou com ela? Não, ela com ciúme, porque a gente não tá mais junto, ela não quer mais ficar comigo e ela tá com fogo em mim. Doloroso e surpreendente, que ninguém esperava por isso, por mais que a relação deles era conturbada. Ninguém esperava por isso. Alessandra chegou a prestar depoimento na delegacia depois do crime. Ela confessou que ateou fogo em Luan, mas disse que foi em legítima defesa. A jovem foi liberada depois do depoimento. Hoje ela foi presa. O que dizer para confortar a família desse rapaz? Não tenho o que falar. A dor da perda, né, a covardia dessa criatura, dessa cidadã, que agora vai responder pelo que fez. Está presa, pelo menos. Né? Um pouco de justiça aí para poder acalmar os ânimos daqueles que estão, nesse momento, desesperados, enterrando um familiar querido. Campos dos Goytacazes, policiais militares que ajudaram no parto de um bebê na semana passada, flagraram a mãe da criança agredida pelo companheiro ao levarem doações para ajudar a família. A mulher teve várias lesões no rosto e o suspeito foi levado para a delegacia de atendimento à mulher lá de Campos. A vítima e o agressor prestaram depoimentos e foram liberados. Casal com 61 pinos de cocaína e uma barra de maconha foi preso na BR-040 em Petrópolis pela Polícia Rodoviária Federal.
A droga estava escondida em um compartimento próximo ao motor e próximo à porta do carro. Em ação conjunta entre as polícias civil, militar e federal, um jovem de 18 anos foi preso e 2 menores apreendidos em Ilha Grande, na cidade de Angra dos Reis. Com eles, os agentes encontraram uma grande quantidade de drogas, radiocomunicadores, além de facas, máscaras e dinheiro. Os criminosos tinham migrado da Vila Kennedy, segundo as investigações, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, para o sul fluminense. Em Campos dos Goytacazes, os vereadores Kelinho, do PROS, Linda Mara e Tiago Virgílio, do PTC, estão foragidos da Justiça. As prisões foram decretadas porque os políticos foram condenados em ações da Operação Chequinho, que investiga compra de votos nas eleições municipais de 2016. A Corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro quer que a juíza de Iguaba Grande esclareça as denúncias de que teria proibido a entrada de advogadas com saias e vestidos com mais de 5 centímetros acima do joelho no fórum da cidade. As denúncias foram feitas por um grupo de advogadas à OAB na semana passada. E é com esse giro de notícias pelo estado que a gente vai para um rápido intervalo, mas volta já. Voltamos para todo o interior do estado. Aquele abraço carinhoso a você do sul fluminense, Resende, Barra Mansa, Volta Redonda, tá todo mundo ligado. Você lá do norte do estado, tá acompanhando a gente em Campos, Goytacazes e Macaé? Obrigado pelo carinho de sempre. E olha essa notícia, em 2 meses foram aplicadas 5.241 multas de trânsito em Nova Friburgo, desde a instalação de câmeras de monitoramento nos semáforos da cidade. Olha, as infrações, elas estão entre parar em cima da faixa de pedestre e ultrapassar o sinal vermelho, que é uma infração gravíssima, segundo o Código Brasileiro de Trânsito, e prevê aí multa de R$ 293,47, além da perda de 7 pontos na carteira. A informação é da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana da cidade. Agora eu me pergunto à Prefeitura de Nova Friburgo, que tipo de benefício esses equipamentos que vocês gastaram uma fortuna para instalar na cidade, esses equipamentos estão trazendo para a população. Porque a capital da moda íntima daqui a pouco vai se transformar na capital da multa. E que tipo de benefício isso está trazendo para a população da cidade? O que vocês vão fazer com esses milhões de reais arrecadados com essas multas? A quem interessa esses equipamentos instalados ali com uma sinalização que é no meu ponto de vista, uma sinalização burra, que faz o trânsito não andar, porque as pessoas com medo de ser multadas estão parando com o sinal ainda verde. É ridículo o que vocês fizeram na cidade. A nossa equipe de Valença, no sul do estado, gente, vai mostrar agora uma iniciativa muito bacana que permite que legumes e verduras que são consumidos lá nas escolas, na hora da merenda, sejam produzidas na própria cidade. E aí o que acontece? Essa iniciativa, ela beneficia a agricultura familiar e a qualidade da merenda escolar. Quem conta pra gente é a repórter William Gonçalves. Põe no ar. Energia é o que a criança bem alimentada tem de sobra. Para manter a bateria em 100%, o Kaique bate um pratão de arroz, feijão, um verdinho. E tava gostoso? Aham. E todo dia é assim, as merendeiras capricham. Eles fazem fila e comem tudo com uma boca muito boa. O alface que estava no prato das crianças é cultivado aqui mesmo em Valença. Os legumes e as verduras são produzidos por uma cooperativa com 46 produtores com base na agricultura familiar. Traz todos os benefícios, né? Você mantém o jovem no campo, você muda a cultura de que você tem que comprar fora. Você compra uma coisa local, você conhece o produtor que você está comprando, você tem aquela credibilidade, se você quiser visitar a propriedade, você vai. Então tem toda uma interação entre o morador do município, o produtor, a merenda, tudo tem a se ganhar, né? A agricultura familiar gera desenvolvimento econômico. Para expandir a produção, a Secretaria de Agricultura oferece apoio. Nós temos máquinas agrícolas, temos tratores, temos implementos que anualmente a gente vem, faz a preparação do solo, deixa o solo em condição de ser preparado. Alguns têm pequenas máquinas que conseguem completar essa preparação, mas do modo geral
a prefeitura entra com esse apoio. Esse tipo de cultivo tem também benefícios para o consumidor. Aqui nós não usamos agrotóxicos, espécie nenhuma, nada venenoso, porque o que eu consumo aqui é o que eu dou para os meus filhos em casa, é o que vai para a escola. Então, o que eu não quero para os filhos, não quero para os filhos dos outros. Por serem produzidos na própria cidade, os alimentos chegam sempre frescos para a merenda escolar. Os frutos chegam todas as semanas, fresquinho, diretamente do produtor, e assim, com ótima qualidade, sem agrotóxico, né? E as nossas crianças estão tendo uma boa aceitação. As crianças aprovam e sabem a importância de comerem bem. Eu gosto porque faz bem para a minha saúde. A gente fica muito feliz quando divulga boas iniciativas, né? A gente tem nos telejornais, nosso SBT Cidade principalmente, muitas notícias ruins do interior do estado, e aí vem projetos bacanas que a gente incentiva, a gente acompanha, a gente mostra. E agora o assunto é a capital nacional do petróleo. Eu estou falando da cidade de Macaé. A gente sabe que a coisa ficou feia por lá, a gente acompanhou várias reportagens aqui no SBT Cidade nesses últimos anos com a crise do petróleo. O município ele perdeu muitos royalties, mas agora, com a possibilidade da abertura de cerca de 400 mil vagas no setor petrolífero, o cenário ele começou a mudar. Quem vai mostrar para a gente essa situação é a repórter Sabrina Borsato. Veja. A rede hoteleira só tem motivos para comemorar. Macaé virou destino turístico e não faltam opções de hospedagem. A cidade tem o segundo maior parque hoteleiro do estado, perde só para a capital. Em fim de semanas e feriados, quando os hotéis ficavam vazios, o movimento por aqui agora é grande, muito por causa dos preços. A diária já chegou a custar R$ 800 e hoje gira em torno de 200. Esse hotel, por exemplo, já está com 100% de ocupação para o Réveillon. As nossas vendas finalizaram para o final do ano, acho que mês de setembro a gente já não tinha mais vaga. E a gente começou a vender em agosto, então foi muito rápido. Então a gente vê que o crescimento de lazer para nós está muito bom. Assim como o setor hoteleiro precisou e tem conseguido se reinventar, a indústria e o comércio também querem diversificar a base da economia, mas por enquanto não tem muito para onde correr. A cadeia produtiva de petróleo e gás deve continuar sendo forte da cidade por um bom tempo. A previsão para os próximos anos é bem otimista. Grandes leilões na camada do pré-sal, instalação de novas plataformas, a licença prévia do porto, além da entrega do aeroporto. Tudo isso promete trazer de volta o movimento de antes em Macaé, abrindo ainda novas perspectivas. Nós temos uma janela de oportunidade, a gente está transformando a cidade de cidade nacional de petróleo em cidade nacional da energia. A tendência é que a gente possa atrair boas indústrias, né, que são intensivas de gás. Dados do CAGED apontam que Macaé tem o maior salário médio entre as 198 cidades com mais de 100 mil habitantes das regiões Sul e Sudeste. Tem também o maior índice de pessoas ocupadas, ou seja, com carteira assinada no estado do Rio. Um outro dado mostra ainda que 73% dos empregos vêm dos setores de serviço e comércio. Potencialidades da cidade de Macaé que podem ser alavancadas se a previsão da abertura de 400 mil novas vagas no setor de petróleo e gás até 2025 se confirmar. Então, Macaé, nesse momento, a gente não só ganha pela exploração e produção de petróleo, mas a gente ganha também pela saída de todo o gás que sai do pré-sal e pós-sal. Eu acho que existe uma oportunidade muito grande no próximo a gente aí. Bacana, né? Que bom, Macaé tem que crescer, tem que seguir, uma cidade que vive do petróleo, gira em torno do petróleo, teve uma queda muito grande na arrecadação, empresas lá, offshores, fecharam as portas, milhares de pessoas foram demitidas e a gente fica agora torcendo, acompanhando ela se reerguer, né? Que seja o mais rápido possível, porque tem muita gente precisando de emprego, a gente precisa seguir em frente, não é mesmo? Agora acabou, tá certo, o SBT Brasil bate a porta, a gente volta a se falar novamente amanhã, tchau, até lá.